Hello, students. Welcome to our vocabulary improvement session number 11. 11. Whoa. And how are you today? How are your listas? Good? Improving it? Yeah? So let's continue. The first word today is stone. Stone. Lembrem-se que a gente não tem aquele som do E, né, característico, no final. Stone. Ok? Stone. E stone vai significar pedra. Pedra, uma pedra preciosa, né? Pedra de vários tipos, de qualquer gênero, inclusive as pedras preciosas. Na botânica, o caroço do pêssego, da cereja, pode ser chamado de stone. A lápide funerária, stone. Né? Enfim, o cálculo, na medicina, principalmente, né, sabe, cálculo renal, as pedras nos rins, stone também, tá? Então, pode ser has hard, has stone, duro como pedra, né? Rock, e aí tem a diferença, né? Porque tem o rock também, só que o rock são pedras maiores, são as rochas, né, que não podem ser removidas, e stone é a pedra menor que pode ser movida de lugar, tá? Isso no Reino Unido. Porque nos Estados Unidos, rock e stone acabam sendo meio que sinônimos aqui, tudo bem? Então, tem essa questão em que em alguns lugares pode ser diferente, em outros podem ser sinônimos. E vamos para os nossos exemplos aqui. The perimeter wall was reinforced with stone barriers to prevent unauthorized entry. The perimeter wall was reinforced, olha lá o passado, né? Was reinforced with stone barriers to prevent unauthorized entry. Good? Na música, Alice in Chains vão cantar pra gente Have a guess, I don't let you look inside cold dry stone. Have a guess, expressão, né? Have a guess, no sentido de adivinhar aqui, tá? Acaba tendo essa possibilidade da expressão. I don't let you look inside. Look inside seria olhar para dentro, né? Mas a gente mantém como look. Cold, dry stone. A fria, seca pedra. E aí, né, a gente vai ter justamente uma ideia dessa pedra como uma metáfora, né, para alguma coisa que pode ser moldada, que pode ser aqui modificada, tá? Então é meio que uma metáfora dentro da música. E na sequência nós temos to a host of historical landmarks in Shimla and Dharamshala, leave no stone unturned. São lugares, né? To a host of historical landmarks in Shimla and Dharamshala. Don't leave, aliás, leave no stone unturned. Stone unturned seria essa ideia de deixar pedra sobre pedra, né? Não deixar nenhuma pedra sem revirar. Então, o pedra sobre pedra aqui fica mais adequado, ok? Na sequência, nós temos tiny.
o adjetivo que significa alguma coisa muito pequena, né? Que é minúsculo, que é mínimo. Tiny. Então, eu posso usar tanto como muito pequeno, como minúsculo, né? A gente tem o small também para pequeno, mas o tiny acaba sendo alguma coisa que é menor do que o small, tá? Então, look, this flower is so tiny. Essa flor é tão pequenininha, sabe? The glass broke into a lot of tiny pieces. O copo, the glass, broke, quebrou, into a lot of tiny pieces, em um monte de pedaços pequenininhos, né? Be careful. Então, olha, tome cuidado. The glass broke into a lot of tiny pieces. Então, a ideia é essa de ser bem pequenininho, tá? A tiny helping of food, uma porção minúscula. Normalmente restaurantes finos. A tiny helping of food, uma porção bem pequenininha de comida, ok? A tiny baby, bebezinho, sabe bebezinho? A tiny dog, cachorrinho. I love it, I love it. Adoro os pequenininhos. Mas vamos aqui para os nossos exemplos, né? A tiny surveillance camera was placed at the entrance to monitor discreetly. A tiny surveillance camera was placed at the entrance to monitor discreetly. Ok? Então, discretamente. Tá? E minúscula, daquela bem pequenininha. Aquela que fica bem escondida, sabe? Que você coloca dentro de um relógio, de parede, de um brinquedo. Essa é a ideia, ó, dessa tiny camera. Good? Na música, Elton John vai cantar pra gente And Now She's in Me. She's in me. She is in me. Always with me, tiny dancer in my hand. And now she is in me, always with me, tiny dancer in my hand. Good? Essa ficou fácil, né? Essa tá tranquila. E no exemplo, the players with 4K very much want to avoid busting out ahead of the teeny 0.5K stack. The players with 4K very much want to avoid busting out ahead of the teeny 0.5K Slack. Aqui provavelmente ele está falando de jogo de cartas, né? 4K, esse 4K aí equivale a valores, né? Então, acaba sendo uma ideia de jogos de cartas. Good? Let's continue our list. Quais são as próximas duas palavrinhas? Vamos lá, então. Nossa próxima palavra, o verbo substantivo, climb. Climb. Esse B quase não se ouve, né, quando a gente vai falar aqui. Então, a ideia de subir ou de escalar algo, uma montanha, uma colina, uma árvore, tá? No sentido do nível de quantidade, a ideia também de aumentar alguma coisa, né? Então, sei lá, oil prices have been climbing rapidly.
né? Então, o preço do óleo teve um aumento aqui muito acelerado, essa é a ideia, ok? Então, também esse oil prices, na verdade, o preço do petróleo, né? Não é nem do óleo, é o petróleo, quando a gente fala em oil, é o petróleo, né? Então, have been climbing rapidly, tem aí subido rapidamente. Então, climb, ou climb down, descer, né? O contrário, climb, subir, climb down, descer, ok? Nos nossos exemplos, officer trained to climb walls in case of emergency evacuation from elevated areas. Officers trained to climb walls in case of emergency evacuation from elevated areas. Good? Então, de novo, officers trained to climb walls in case of emergency evacuation from elevated areas. Ok? Na sequência, a gente tem Miley Cyrus como Hannah Montana. No filme da Hannah Montana, acho que a gente já falou desse filme por aqui, né? Cantando The Climb. And the power was away on the other side. Não. And the power was away on the other side. Is the climb. Enfim, né? Ouçam. É melhor. Tá? É melhor ouvir a Miley cantando. Ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. O importante não é o que está esperando do outro lado, mas é a escalada. Bonito isso, né? Essa música, a letra dessa música é muito bonita, inclusive eu recomendo a vocês, né, que ouçam, mas vejam a letra direitinho, porque ela é muito bonita, fala dessa coisa da superação, enfim. E o clipe também, bem interessante, né? Mostra ali uma região cheia de montanhas, enfim. Então, esse a gente já viu algumas vezes, né? Seria, na verdade, aqui não se trata do que nos espera, né? Mas aí ficou como importante, não é o que nos espera do outro lado, é a escalada, it's the climb, ok? Então, ain't about what's waiting on the other side, it's the climb. E na notícia, a gente vai ter climb the rock fortress at Sigiriya for breathtaking views. Climb the rock fortress at Sigiriya for breathtaking views. Breath no sentido de respirar, tá? Breath, respirar. E aí, views, a vista, ok? Na sequência, a gente tem cool. Que a ideia aqui, talvez, de, né? Cool. Opa, fugiu aqui. Mexe numa tela, só minha outra aqui com vocês. Isso. Só para confirmar que tá direitinho aqui. Cool, que pode ser frio ou pode ser bem, né? Então, tem as duas opções aqui, tá? Como adjetivo, a ideia de fresco, de frio, ou, né, de ficar calmo, tá? Na gíria, mas que é bastante utilizada, né, no dia a dia, a ideia de que é agradável, de que é bacana, de que é legal. That was a very cool movie. Ele foi um filme muito legal. Muito
interessante, né? Então, a ideia de que é uma coisa maneira, entendeu? Uma coisa. Na moda também, ele pode dar essa ideia de atitude, de comportamento, de aparência, né, de estilo, tá? Então também pode entrar nesse processo, né, de dizer que for uma pessoa legal, descolada. Nos nossos exemplos, the Q temperature is the server room requires constant monitoring to prevent overheating. De novo. The Q temperature in the server room requires constant monitoring to prevent overheating. Então, the Q temperature in the server room requires constantly monitoring to prevent overheating. A temperatura sempre tem que estar fria, né? Porque tem muitos equipamentos ali, ok? Na música, after all that we've been through, I knew we are cool. Gwen Stefani cantando pra gente. After all that we have been through, I knew we are cool. Tá? We have, we are, we've, we're. Então, acaba se usando muita contração, né? A gente já falou sobre isso em alguns momentos, vários momentos, inclusive. Mas nas músicas, principalmente, a gente acaba tendo muita contração, porque a letra da música mostra muito mais esse jeito que a gente diz, né? Então, por isso que na música acaba ficando muito mais nítido essa ideia da contração também no texto escrito, ok? Então, after all that we've been through, I know we are cool. Good? E aqui, a gente acabou trazendo duas notícias, porque uma delas vai trabalhar justamente com essa ideia de expressão idiomática, né? Então, but Dropper was unable to keep his water cool. Manter a sua água gelada? Como que fica isso? Na verdade, esse water cool é a ideia de manter a calma. Então, but Draper was unable to keep his water cool. Então, a ideia de to keep his water cool é a ideia de manter a calma, tá? Na sequência, these warm waters tend to promote a jet stream pattern that brings cool storm weather. De novo, these warm waters tend to promote a jet stream pattern that brings cool storm weather, tá? Cool and storm weather. Então, esse tempo frio e tempestuoso. Ok? These warm waters tend to promote a jet stream pattern that brings cool storm weather. Good? Let's continue our list. Ok. Uou, muita coisa aqui. E aí eu tô mexendo na tela errada. Muita tela aberta dá nisso. Vou pôr só um pouquinho mais para baixo aqui. Aê! A próxima palavrinha, ela acaba aparecendo bastante, né, no nosso cotidiano.
inclusive sem tradução, que é a ideia do design. Design, tá? Design, que pode ser o desenho, pode ser projetar alguma coisa, né? To design something. Então, projeto, desenho, esquema, design. Aí no sentido substantivo. E no sentido do verbo, pode ser aqui projetar, esboçar, arquitetar, que mais? Organizar, tudo como design, que é essa ideia de desenhar, tá? Então é essa relação do desenho. Mas o design acaba sendo uma atividade, né, que trabalha com essa ideia da estética, tá? Então, acaba sendo aplicado aí a utensílios, a vestimentas, a máquinas, ambientes, marcas, imagens, né? Então, ele entra nessa idealização de produtos, de qualquer tipo de produto. Todo produto tem um design específico. Por isso que eu falei que a gente acaba, em alguns momentos, não traduzindo a ideia de design, né? Por conta dessa ideia. Então, você tem design de interiores, design da moda, design gráfico, tá? Todos eles acabam trabalhando nesse mesmo processo. Porém, se eu precisar traduzir projeto, desenho, esquema, projetar, arquitetar, né? Tudo que tenha relação com desenhar alguma coisa acaba entrando nessa possibilidade do design, ok? Nos nossos exemplos, então, the security system was carefully designed to cover all blind spots within the facility. The security system was carefully designed to cover all blind spots within the facility, tá? Percebam que a gente acaba utilizando muito as frases no passado, né? Em relação ao que a gente apresenta aqui, porque foram feitos, foram organizados, foram arquitetados, tá? Então, acaba aparecendo muito essa ideia do passado, né? Nos nossos exemplos, tá? Mas aí, quando a gente traz as notícias e as músicas, acaba tendo essa possibilidade maior de diversidade em relação ao tempo verbal que se apresenta aqui, ok? Mas, de novo, the security system was carefully designed to cover all blind spots within the facility. Good? Na música, nós temos hesitation has a strong design, but every good intention slowly fades with time. Rimou, você viu? Bonito, né? Hesitation has a strong design, but every good intention slowly fades with time. A frase é muito bonita, rimou e tudo mais, mas é depressiva, né? Don't look down, não olhe para baixo, tá? Canta pra gente. Threshold. Hesitation has a strong design, but every good intention slowly fades with time. Achei pesado, achei depressivo. Essa ficou bem assim, né? Triste, eu acho. Enfim. No exemplo de notícia, I design with larger cup size in mind. I design with larger cup size in mind, tá? Larger cup sizes. Então, I design, eu projeto ou eu desenho, né? With larger cup size in mind. Good? Não é copo aqui, né? São xícaras. Por que copos, gente? So sorry. Ainda bem que eu olhei de novo, né?
Passei 2 cups na ideia de xícaras, ok? A cup of tea, uma xícara de chá. Na sequência, mais uma palavrinha, o adjetivo poor. 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 So sorry about you, you are so poor. Então, poor, né, para descrever alguém ou alguma coisa que está em má condição, tem pouca qualidade, né? This family is very poor and needs help. Essa família é muito pobre e precisa de ajuda, né? Então, no sentido de não ter dinheiro, acaba aparecendo aqui. Quando você quer expressar simpatia por alguém, I feel sorry for that poor child. I feel sorry for that poor child. Eu tenho pena daquela pobre criança. Ok? No exemplo, poor lighting can create blind spots, compromising the effectiveness of surveillance. Aqui a gente colocou como deficiente, porque a gente não usaria pobre, né? Nesse sentido. Mas a ideia seria essa, tá? Então eu vou colocar como pobre aqui, só para não ficar, né? Uma iluminação pobre, tá? Uma iluminação, então, poor lighting can create blind spots, compromising the effectiveness of surveillance. Good? Frank Sinatra vai cantar pra gente Poor Butterfly. Knit the blossoms waiting. Knit the blossoms waiting. Aí eu já deixei até aqui do lado, né? Esse knit, apóstrofe knit, vem de beneath. Beneath. Tá? Então tem essa diferençazinha aqui em relação a esse som, que é uma contração também muito utilizada em inglês, tá? Então, poor butterfly, need the blossoms waiting. Blossoms waiting. Então, beneath, ok? No exemplo de notícia, because of her dela, né? Weight loss and very poor nutritional intake, okay? Because of her weight loss and very poor nutritional intake. Good? Mais 2 palavrinhas para finalizar esta session. Aí, agora sim. A gente tem lot, que a gente já viu a lot por aqui. Né? A lot of, lots of, muito ou muitas, né? Então, normalmente se usa como a lot, tá? Parece mais como a lot. Então, e aí, a lot of, lots of, que indica essa ideia de quantidade ou de frequência de alguma coisa, né? Pode ser usado com substantivos, tanto em inglês a gente tem muito essa coisa dos contáveis e incontáveis, né? Então, tem uma diferença aqui, porque tem algumas palavras, né, que acabam não podendo ser usadas com um ou com outro. No caso de a lot of, você tem com contáveis ou com incontáveis, tá? E lots of acaba sendo uma maneira mais informal de usar esse a lot of. Então, quando vocês virem lots com S, né, é esse mais
esse jeito mais informal, né, de colocar a expressão, tá? There are lots of cars here. Tem muitos carros por aqui, né? That's the idea. Good? Então, vamos ver os nossos exemplos. A lot of resources are allocated to ensure the facility's security around the clock. A lot of resources are allocated to ensure the facility's security around the clock. Around the clock é esse nosso 24 horas por dia, tá? Então, around the clock, ao longo do relógio, seria esse nosso 24 horas por dia. E esse facilities, security, esse apóstrofe S que indica aqui, né, a nossa ideia de posse, né? Então, de ou da, o uso da preposição aqui. Good? The Beatles vão cantar pra gente. A friend says that your love won't mean a lot. De novo, né? Depressão. Esses exemplos depressivos. Mas tem um momento da música em que ele vai falar o contrário, que significa muito, tá? Vou dar um spoiler aqui. Então, nesse momento não significa muito, mas vai significar. Vai significar. Okay? Então, a friend says that your love won't mean a lot. A friend says that your love won't means a lot. Tá? Esse won't de will not mean, né? A gente já viu também essa expressão, né? Então, fica aí a ideia. Mas, como eu disse na sequência da música, eles vão falar que significa assim, tá? Só para você ficar feliz. Enfim. It takes a lot out of you. It takes a lot out of you. Então, isso exige muito de você. Tipo aprender inglês, né? To learn English takes a lot out of you. Exige muito de você. Mas vale a pena. É recompensador. Acredite, ok? Na sequência, nós temos mais uma palavrinha. Que aí parece muito com o português, como vocês puderam ver ali, né? É a ideia do substantivo ou do verbo experiment. Experiment. Que é experimentar, né? Testar uma nova ideia, um novo método para ver como é, quais os seus efeitos, enfim. Então, experiment. Has an experiment, a título de experiência. O que mais? To carry out an experiment, fazer uma experiência, tá? Experiment to, experimentar para, experiment on, experimentar em. Acho que é isso. Esses exemplos de usos aqui, que não o que aparece aqui no nosso próprio material para vocês, ok? Então, vamos aos nossos exemplos aqui. An experiment was conducted to test the response time of the security team during simulations. Again, an experiment was conducted to test the response time of the security team during simulations. Experiment was conducted to test the response time of the security team during simulations. Ok? Na música, Tony Bennett vai cantar para nós Make your motto day and night, experiment and it will lead you to the light. Nossa, profundo, né? Achei profunda essa. É uma ideia aqui de frase motivacional do dia, sabe? Manja frase motivacional do dia?
É meio isso aqui. Make your motto, day and light experiment, and it will lead you to the light. Faça disso seu motto, seria esse lema, né? Ou frase que você adota aqui para guiar suas ações, seus comportamentos. Então, make your motto day and light experiment, and it will lead you to the light. Experimente, isso te levará à luz. Tá? Sugere que você adote essa ideia, né, como um lema constante na sua vida, te incentivando aqui a buscar esses novos aprendizados de noite. Bonito, né? Enfim. Gostei. Anota aí, frase motivacional do dia e faça dela seu lema. E with which the law has experimented. With which the law has experimented. Okay? With which the law has experimented. Good? Então, fechamos. Depois dessa frase motivacional do Tony Bennett, né? Vai lá anotar suas frases motivacionais e a gente se vê na próxima lista. Bye, bye.